Hoje, a gente vai mergulhar numa reflexão bem profunda, partindo de algo tão simples, mas tão cheio de significado: a queda de uma folha. Vamos usar essa imagem da natureza para explorar os nossos próprios ciclos de vida. E tudo começa com uma pergunta que, à primeira vista, parece até boba. Quanto tempo uma folha leva para cair? Parece trivial, na verdade. Mas acredite, essa pergunta simples abre uma porta imensa para a gente pensar sobre tempo, sobre propósito, sobre o sentido das coisas. É o nosso ponto de partida. E para a gente conseguir entender todo o simbolismo por trás disso, vale a pena dar um passo atrás e olhar primeiro para a ciência. A jornada de uma folha, desde o galho até o chão, não é um acaso, de jeito nenhum. É um ciclo perfeito e fundamental para a vida. E o mais incrível é que essa queda tem um propósito duplo. Olha só que interessante. Por um lado, é um ato de autopreservação. A árvore se desfaz das folhas para economizar energia e sobreviver ao inverno. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de pura generosidade. A folha, ao cair, devolve todos os seus nutrientes para o solo, adubando a terra para novas vidas que virão. O que a gente vê aqui é uma harmonia, uma sincronicidade que é de arrepiar. Cada elemento, a planta, o solo, o clima, tudo funciona junto, como se fosse uma grande orquestra da natureza. É um ciclo que segue um ritmo próprio, com uma precisão que, sinceramente, nos ensina muito. Agora, que tal a gente usar esse ciclo como um espelho? E se a gente olhasse para essa dança da natureza e tentasse ver um reflexo da nossa própria jornada humana? É exatamente aqui que a nossa conversa sai um pouco da biologia e entra na filosofia. E aí, a gente chega na pergunta central de tudo isso. A ciência já explicou o como a folha cai, o mecanismo. Mas e o porquê? E quanto a nós? Será que nós, seres humanos, também não temos um ciclo para cumprir? Um propósito maior na nossa existência? E talvez uma pista para essa resposta esteja aqui. Assim como uma árvore precisa de água e luz para se manter de pé, a nossa existência não se sustenta só com o que é material. A gente também precisa alimentar a nossa alma, sabe? Isso nos leva a pensar nas nossas próprias estações. Vamos explorar um pouco esse paralelo entre o inverno de uma árvore e aqueles nossos momentos mais difíceis, que, quem sabe, são justamente o solo mais fértil para o nosso crescimento. E essa comparação é muito poderosa. Pensa bem, o frio e a seca forçam a árvore a entrar num estado de dormência para ela se fortalecer. E nós? Será que o sofrimento, a dúvida, a dor, não são os nossos períodos de dormência? Aqueles momentos essenciais que nos preparam para florescer de novo, muito mais fortes do que antes? E quais seriam esses nutrientes para a alma? Bom, são todas as experiências que adubam a terra da nossa existência. As alegrias, claro, elas são maravilhosas, mas também as tristezas, a solidão, os sofrimentos, as dúvidas. Algumas são doces, outras bem amargas, mas talvez todas elas sejam absolutamente necessárias para que a gente possa crescer de verdade. Só que aqui a gente encontra uma diferença fundamental. Ao contrário do ciclo perfeito e natural da folha, o nosso pode ser interrompido. Nossas próprias atitudes, os venenos que a gente às vezes cria, o rancor, o medo, eles podem poluir nosso ecossistema interior e impedir que essa transformação natural aconteça. E já que estamos falando de ciclos, isso nos leva inevitavelmente a pensar sobre o tempo. Vamos refletir um pouco sobre como a vida tão curta, tão efêmera de uma folha pode nos ensinar a valorizar a nossa própria existência, que também é passageira. A perspectiva aqui muda tudo. A vida de uma folha, se comparada à vida da árvore, é um sopro, um piscar de olhos. Agora, e a nossa passagem por este mundo? Será que não é a mesma coisa? Reconhecer essa brevidade talvez seja o primeiro passo para a gente mudar a forma como vemos tudo. E essa brevidade não tem nada a ver com insignificância. Muito pelo contrário. A queda em si é um espetáculo. É nesse momento fugaz que a folha espalha cores, transforma a paisagem. O seu fim se torna um ato de pura beleza e de profundo significado. Essa consciência de que o nosso tempo é limitado deveria nos provocar uma pergunta. Se a nossa passagem é tão curta, como que a gente pode criar raízes mais fortes? Como podemos construir algo que vá além de nós e que possa nutrir quem vem depois? E tudo isso, no fim das contas, nos leva a um último ponto: a aceitação. A arte de encontrar paz e propósito não em lutar contra o fluxo da vida, mas em se alinhar com o seu ritmo natural, com a sua pulsação.
Então, o que significa viver de acordo com esse pulso da vida? Significa, antes de mais nada, respeitar o fechamento dos ciclos. Significa abraçar os momentos de partida, as despedidas. E talvez o mais importante de tudo, apreciar o aprendizado que vem com cada queda que a vida nos impõe. E quando a gente consegue fazer isso, a gratidão simplesmente aparece. Uma gratidão genuína por existir em paz, em harmonia, com aquele sentimento forte de que somos uma parte importante desse fluxo gigantesco da vida. Não se trata de lutar contra a correnteza, mas de fluir com ela. E a gente termina com esse pensamento final, com humildade, em silêncio e em paz. Assim como a folha, um dia todos nós retornaremos ao solo. Encontrar beleza e paz na ideia dessa nossa queda, sabendo que ela também cumpre um papel, nos conecta a algo muito maior. É um convite para viver a beleza da nossa existência com mais simplicidade e com a certeza de que, de alguma forma, nós também ajudamos a formar uma grandiosa floresta.